O motivo que o filho pródigo, ao sair do chiqueiro, o que motivou o filho pródigo a sair do chiqueiro, Daniel? Primeiro, a situação horrível que ele estava vivendo. Os amigos, que diziam amigos, afastaram. Mas ele foi motivado com uma coisa, pensamento. É isso aí que você tem que ter. Os seus pensamentos têm que trazer motivação para você. Policia-se. Não deixa o diabo usar esse poderoso cérebro que você tem. Não deixa. Mente vazia, oficina de Satanás. Mente vazia o quê? É mente que está desocupada. Ou autocomiseração. Ou na raiva, ou no ódio, ou no rancor, ou na falta de perdão. Aí o diabo é trabalhador, rapaz, ele faz hora extra. O diabo não desiste, não. Pensa num bicho teimoso, rapaz. Pensa num bicho atrevido, rapaz. E quando o filho pródigo, a Bíblia diz que ele olhou os porcos porque ele arrumou um serviço. Na casa ele era tratado como filho. Na casa ele tinha respeito do pai e era amado por pai e não sabia. Diga comigo, camarada. Pega aí o que eu vou dizer para você antes de eu falar isso. Você é feliz, rapaz. E você não está percebendo, colega. Você não está percebendo o seu potencial. A felicidade que você tem, o valor que você tem. Você não está percebendo? Eu fiz uma pergunta na minha saudação ali no Reembolsa. Qual é o preço que você vale? Qual é o valor que você tem? Meu amigo, Jesus, Deus pagou com o sangue inocente de Jesus. Não deixa o diabo dizer que você não presta, não deixa o diabo dizer que você é isso, que é um monstro, que é isso, aquilo. Não, você não é. Você é da realeza. Você é da realeza. Você vai governar. O Senhor está te chamando para governar. Então, aquele filho pródigo, Daniel já colocou na tela, muito obrigado. Ele foi motivado pelos seus pensamentos, pelas lembranças boas. Você tem coisas boas. Você tem lembranças boas. Sim, algo bom já fez Deus por você. Algo bom já teve no seu casamento, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, na sua vida profissional. Você está vivendo no chiqueiro porque você quer, rapaz. Você está vivendo como um mendigo porque você quer, você não é um mendigo. Tem pessoas que é tão mendigo até para orar, ele é um mendigo, rapaz. Me dá, pai. Se eu merecer, pai. Essa oração não vai ser respondida nunca por Deus. O diabo vai pegar essa oração sua. Não ora assim, não. Eu mereço, porque Jesus me deu merecimento quando ele me comprou, quando ele fez o sacrifício. Então eu mereço ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor casamento, a melhor igreja no caso de pastor para dirigir. Eu mereço vestir a melhor roupa. Eu mereço porque Jesus me fez digno e merecedor. Eu sempre estou dizendo e digo novamente, porque eu falei isso na oração aqui, eu digo, quando Deus olha para você na sua oração, ele não vai responder por seus méritos, ele não vai responder pela sua santidade, ele vai te responder porque Jesus em você é suficiente diante de Deus, pronto. Porque tem pessoas aí que você vê a pessoa, mas como é que essa pessoa é abençoada? Olha tanta coisa errada que ela faz e ela é abençoada. Porque Jesus abençoa não por aquilo que fazemos, é porque ele é bom. Deus abençoa porque ele é bom e ele está vendo a justiça que é Jesus. E esse pródigo, ele provavelmente, o diabo acusou tanto ele, que ele não estava com coragem, nem tinha motivação nenhuma de voltar para casa. Não tinha, ele tentou costurar de um lado, costurar do outro, remendar aqui, remendar ali, pedir ajuda lá, pedir ajuda aqui, tentou viver a sua vida de escravo.
Porque ficar ali, longe de Deus, é escravo, mesmo que você tenha dinheiro, tem isso, tem tudo. Eu disse aqui, não tem um cortejo que vai um caminhão de mudança. Você não tem nada, meu amigo. Você sabia, Daniel, que você não tem dinheiro no banco, você não tem carro, você não tem nada. Não é seu, você não vai levar. Você não vai levar isso. Pessoas matando por causa de um carro, brigando por causa de dinheiro. Louco, louco, essa noite pedirão a tua alma. Deixando de comer certas coisas gostosas, louco, essa noite pedirão a tua alma. Deixando de viver uma vida feliz. Mas vamos lá, e aquele rapaz escravizado, o diabo acusando, seu pai não vai nunca mais olhar para você. O seu pai, olha, você está excomungado, você desperdiçou o seu direito, você não tem mais. Você pegou o seu direito e viveu aí, desperdiçou a sua vida. Mas a Bíblia diz que o pai todos os dias chegava na porta de casa. Meu filho, cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Isso é amor, meu amigo! Isso é amor, colega. O Senhor está dizendo que te ama tanto, 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 tanto. É como aquele pai esperando uma atitude sua. Você melhorar esse cérebro, esse pensamento que Deus, você está com a vida desgraçada, desgracei a minha vida, desgracei a minha história. Seja resiliente. Vou te contar uma historinha, talvez você já nunca ouviu falar. Um certo fazendeiro pegou um cavalo velho e queria sacrificar esse cavalo porque já não estava sendo útil. E ele ficou com dó e, mesmo assim, chamou os seus capatazes. Ele pegou e falou, leva lá em tal lugar, sacrifica. E aqueles capatazes ficaram com dó de matá-lo, mas fez um buraco muito grande e disse, vamos enterrá-lo vivo. Seria mais fácil matá-lo, né? Mas disse, vamos enterrá-lo. E fez o buraco e jogou o cavalo lá dentro e começaram a jogar terra em cima do cavalo. Começaram a jogar terra em cima do cavalo. E a terra batia no lombo do cavalo e o cavalo batia as patas e ia socando aquela terra. Vinha a terra, ele socava, vinha a terra, ele socava, vinha a terra, ele socava, vinha a terra, ele socava. E quando os homens viram aquilo ali, tanta terra que eles jogaram, e o cavalo socava, 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 socava. Aquela terra que era para a destruição dele, que era para sufocá-lo, ele lutou contra aquilo, o instrumento de morte tornou-se um instrumento de vida. O elemento de morte, aquela terra para sufocá-lo, para matá-lo. Ele poderia ter ficado ali. Eu servi tanto essa fazenda. Olha o cavalo falando aqui. Eu servi tanto essa fazenda. Eu fui tão útil puxando a carroça. E agora, olha o meu destino aqui. O que era um elemento de morte para aquele cavalo, é porque eu estou vivendo a cena aqui. Eu estou dentro daquilo que eu estou falando, porque tem muita gente assim, rapaz, se entregando, morrendo aos poucos. Porque os seus pensamentos são autodestruidores. O seu raciocínio só te bombeia, só te condena, só traz coisas ruins. Você está aí possuído por autocomiseração, autoflagelação. Você está possuído por uma raiva, por um ódio, e isso está te matando. Usa o ódio para se tornar um elemento de vida. Como assim? Pega o ódio e coloca o brilho do Espírito Santo, diz para o ódio, olha, não adianta vir sobre mim porque eu sou amado por Deus, fui perdoado por Deus, Deus me ama, Deus gosta de mim, Deus tem plano comigo, me colocou na família real, eu vou herdar tudo aquilo que é dele, então cai fora, não vou vingar de ninguém, deixa aqueles que me odeiam tratar com Deus. A teimosia, muitas vezes aquela teimosia para o mal, tem gente que é teimoso para o mal, para o mal, para o mal, para o mal. Muda ela para o bem.
Olha para a teimosia do mal e diz, olha, eu vou te inverter, você vai ser teimosia do bem. Eu vou continuar teimando em amar, insistindo em perdoar, insistindo em orar, insistindo em arrepender dos meus pecados, insistindo em pedir perdão, insistindo em se humilhar. A teimosia vai cair fora, o diabão vai sair fora. A raiva, transforma essa raiva em diálogo, em harmonia, em paz. Aí aquele cavalo, ó, tudo é elemento de morte, que era a terra, cair em cima, e ele poderia ter se acomodado com aquilo, aceitado o teu destino. Ele não. Que sabedoria. Tem gente que é mais burro do que burro, rapaz. Você sabia? Tem gente que é mais burro do que o burro. Ele ouve as propostas do diabo, os argumentos do diabo, e ele aceita. O diabo te oferece banquete e você pensa que é banquete. Ali tem coisa podre, meu amigo. O diabo coloca coisa na sua mente, ele dá dica para você. E você maquina aquilo, você fala aquilo e aquilo gera lá no seu cérebro algo ruim. Algo ruim. Estão entendendo ou não? Você está comigo ou não? Aí aquele cavalo, ó. A morte vinha, ele, ó. Quando pensa que não, o buraco que era fundo, o cavalo já estava ali pertinho. Os homens assustaram com aquilo, tirou o cavalo, deu um banho no cavalo, levou lá para o dono da fazenda e disse, olha, nós não matamos o cavalo. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Moral da história. Eu falava dos Gideões hoje aqui, bombardearam, inventaram tanta coisa, falaram tanta coisa. Teve erro? Sim, em todo lugar tem erro, gente. Ontem eu fiquei feliz de ver os Gideões, a potência que tem. E se viu de exemplos, serve de exemplo para muita gente. A nossa igreja mesmo, rapaz, 99, todo mundo dizia que ia acabar, o Titanic ia afundar, a igreja dos amaziados, a igreja do falso profeta, a igreja daquilo. Meu amigo, a igreja nunca foi dos amaziados, a igreja nunca foi de falso profeta, a igreja sempre foi do Cordeiro, sempre foi de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, ó. Tá vendo isso aí? Esse é um teatro, o maior teatro de Maringá, lotado, entupido. Lotamos já parque de exposições, ginásio. E a bola da vez vai ser o estádio, em nome de Jesus, está profetizado. Estou muito motivado naquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus tem sonhado para nós. E a Bíblia diz que aquele pródigo, ele lembrou de tudo, olha, e tornando em si. Daniel, a palavra tornando em si é porque ele estava fora de si. Tornando é voltar a si, meu amigo. Quantas vezes você, eu, nós ficamos fora de nós? Aí o diabo aproveita, ó. Viu aí? Viu aí? Torna-se em si agora. Eu estou abrindo os seus olhos, estou sendo boca de Deus para você. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? O que ele lembrou, gente? Uma coisa simples, pão. Jesus é o pão da vida, ele estava falando da justiça de Deus ali. Dentro desse texto, nós vemos a justiça de Deus. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Pão é alimento, pão traz substância, pão fala de vida, pão fala de história. E eu aqui pereço de fome. Por que ele perece de fome? Estava perecendo de fome, porque ele estava fora de si. Talvez pelo seu orgulho, talvez pelos seus pecados, talvez pela sua arrogância, a sua ira, o seu ódio, a sua alta comiseração, a sua alta flagelação. Aí ele estava fora de si. Aí ele reagiu
Ele reagiu no pensamento dele, ele foi motivado, ele profetizou para ele mesmo, ele tomou um ânimo de tal maneira que ele disse: vou me levantar agora e vou lá para o meu pai e vou dizer: pai, está tudo errado. Pai, eu pequei, eu desagradei o céu perante ti. Você está entendendo? Antes de ele fazer isso, ele trouxe aqui. Recebe, cabecinha, em nome de Jesus. Recebe, cabecinha santa. Tem gente que é uma cabecinha tão medíocre, tão ruim, que ele não consegue nem ser amado, rapaz. Ele não consegue nem ser perdoado. E aí o diabo aproveita a situação. Ó, o tempo que esse rapaz estava vivendo dissolutamente, foi Jesus falando. Jesus dando exemplo desta parábola maravilhosa, dizendo para tu, rapaz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer para ele: pai, estou vivendo ruim demais. Pai, tá ruim demais, pai. Eu pequei, pai. Aí põe a sequência. Eu pequei, pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ai, para com isso. Olha Jesus dando exemplo aqui. Que oração tola. Do pedir perdão, não. Mas aqui, ó, já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero apenas ser um dos seus empregados. Até então, ele estava pensando. Ele estava colocando o cérebro em funcionamento, o raciocínio em funcionamento. Meu amigo, acorde, torna assim novamente. Ó, vou estalar o dedo, vai. Não tem aquele cara que está hipnotizado? Você já viu esse pessoal que... um dia eu vou estudar sobre isso, sabe? Existe mesmo a hipnose? Existe o cara que consegue hipnotizar a pessoa? Se é real, bispo, eu não sei, mas que tem os que falam aí que hipnotizam. Eu vou estudar sobre isso, Ó. Acorda agora, torna em si. Volta o seu normal. Volta o seu normal. Imagem de Deus. Herdeiro de Deus. Possuidor do que a Bíblia fala de promessas. Alguém que Jesus morreu na cruz. Alguém que Jesus chamou para o ministério. Alguém que Jesus dotou de dons, de graça, de poder, de unção. Alguém que Jesus todos os dias renova a misericórdia. Torna-se. Volta a ser. Até então ele estava dizendo: já não sou digno. Ele falando no seu pensamento. Já não sou, não sei se você estava só no pensamento, eu já estava ensaiando. Não tem aquele dia que você vai pregar que você ensaia? Eu ensaio. Pá, 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 pá. Eu faço caras e bocas, gesto. É verdade. Pergunto minha esposa se a palavra está boa. O que você acha? Ó, vou falar sobre isso, isso, isso. Muitas vezes vou até na minha filha, que minha filha é muito inteligente, além de bonita, linda, obediente, temente a Deus, não falta culto, em hipótese alguma. Ontem eu fiquei admirado, terminou o culto aqui da sede, ela pegou o Uber e foi lá para o reembolso, porque lá termina 10 horas. Foi lá para o reembolso, podia ir para casa dormir, ou descansar, não. Ela cheguei lá, daqui a pouco eu vi ela lá, tirando foto para mim. Te amo, Emily. Emily, te amo, filha. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus empregados. Pronto. Isso aí ele já motivou naquilo ali, no seu pensamento, já estava cheio. Então vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou lá. Ele deve ter chegado lá, que deixou o chiqueiro, deixou os donos de porcos, as bolotas de porco, deixou tudo, e pegou lá as suas traias, e diz: eu vou lá, porque eu estou lembrando que a minha casa tem pão, eu vou lá que lá tem amor, meu pai trata os empregados com carinho.
e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então entenda, Deus está esperando que você mude o seu modo de pensar. Tem gente que pensa que Deus é o matador de ser humano, é o vingativo, é aquele que vai punir, eu sou o punidor. É punidor? O poderoso castigador. Ele tem poder de matar, sim. Ele é o único que tem poder de lançar no inferno. Ele é o único que tem poder de condenar, de punir, de castigar. Ele pode, ele é pai, ele pode, ele é Deus. Ele é santo. Mas primeiro ele vai cuidar de você. Até o castigo de Deus é bom para nós. Até o chicote de Deus é bom para nós. Tornem-se a si novamente. E disse, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa. Coloca nesse rapaz aí. Coloca um anel de ouro na mão e sandália nos pés. Continua. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos. E alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Houve festa de retorno. O diabo não quer que você lembre das coisas boas. Lembra de quanto Deus te ama. O diabo não quer que você entenda que Deus está esperando todo dia você se arrepender. O diabo não quer que você entenda que você tem chance, tem jeito, tem oportunidade dada por Deus. Ele não quer. Ele quer que você se considere um miserável, um desgraçado, ou alguém que está condenado já para o fogo do inferno. É isso que o diabo quer. Não cai na lorota do diabo, não. Não cai na lorota do diabo, não. Quando temos a consciência de que somos justo em Jesus, e de que faremos parte do seu reino, não aceitamos viver em posição inferior. Pega isso, gente. Olha, quando temos a consciência que Deus nos criou para possuirmos o melhor da terra, nós não iremos aceitar mais a acusação do diabo. E nós não aceitaremos viver com um pensamento desse jeito. Quando temos a consciência que somos justos em Jesus e de que faremos parte do seu reino, não aceitamos viver em uma posição inferior. Porque um herdeiro de Deus aceitaria viver como um animal. Por que um filho herdeiro vai viver passando fome? Tem até uma canção, Daniel, me dá poder de filho, porque está na hora de andar sobre as águas. E fizeram uma festa. Você está entendendo? Então que você hoje não aceite mais viver uma vida inferior daquilo que Deus tem proposto a você. Não aceite viver uma vida no pecado, no adultério, no roubo, na ignorância. Porque você foi criado em imagem de Deus para viver uma vida santa. Fuja do pecado. Não é vergonha, não. Fuja do ambiente pecaminoso. Diga para o pecado, eu sou santo. Eu estou vivendo a justiça de Deus, que é Jesus. Ele em mim, eu nele. O pecado não terá domínio. O diabo não pode ter domínio sobre a sua mente. Ele não pode ter domínio sobre a sua vida. Pega Romanos para mim. O pecado não poderá ter domínio sobre a sua vida. Quando eu digo pecado, é a natureza humana e a indução do pecado, a interferência maligna que fantasia aquilo como algo gostoso. Quando eu falo pecado, a pessoa já pensa que é pecado sexual.
Isso é dos menores, meu amigo. Tem pecados piores. A ingratidão é um pecado, a arrogância é um pecado, a soberba é pecado, a idolatria é pecado, não amar o próximo é um pecado, não ser fiel a Deus é um pecado, porque para crente pecado é só sexo, sexual. Só isso. Língua má, palavra torpe. Você está entendendo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ontem eu ouvi de um amigo pregando, ele disse assim, você tem um filho, e esse filho bagunça para lá, para cá, e você tem um vaso precioso que vale uma nota, e você fala para o filho, olha, não toque nesse vaso, esse vaso vale muito dinheiro. E de repente a criança, atitude de criança, vai lá e esbarra no vaso e quebra o vaso. E o pai fica muito bravo, eu te avisei, eu te dei ali uma ordenança para você não brincar aqui perto desse vaso. Aí a criança, na sua simplicidade, perdoa, pai. Ô pai, perdoa, foi sem querer. O meu neto Nicolas é uma bênção, assim, foi sem querer, pô, foi sem querer. Aí o coração do pai é movido. O vaso quebrou, deu um prejuízo, mas a criança está ali. Aí quando, no lado espiritual, do lado de Deus, Deus olha para você e vê você se humilhando, pedindo perdão, pedindo uma nova chance. E além de comover o coração de Deus, não é que Deus se arrepende daquilo que ele falou que ia fazer. Não. Porque Deus fala, está falado. Deus não é homem para que mentir. Se ele falou que ia castigar, ele vai castigar. Porém, ele vê a sua humilhação, vê a sua oração, aí você alcança o favor, primeiro, porque você se humilhou, confessou, pediu uma nova chance, Deus te deu, mas ele vê o sacrifício de Jesus. Alguém pagou a sua dívida. Antes de você fazer a dívida, rapaz. Antes de você cometer o pecado, Jesus já tinha perdoado você. Pai, perdoa-os. Claro, todos os pecados têm as suas consequências. Todos os erros têm as suas consequências. Mas você vai passar pela consequência mais aliviado, preparado, absorvido, pronto. O vaso foi quebrado, mas você foi absorvido. As pessoas vão olhar e saber aquele ali que quebrou o vaso. Mas você vai estar de bem, porque a sua consciência está tranquila. Deus me ama, meu pai me ama. Meu pai me ama de tal maneira que perdoou-me, mesmo eu tendo cometido e trazido um prejuízo. A consequência vem, claro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas está aí debaixo da lei, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. A sequência. Tem o texto, contexto geral, e contexto geral do geral, e vai. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Mas debaixo da graça, olha a palavra, filho, de modo nenhum. Ah, estou debaixo da graça, então vou pecar. De modo nenhum. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Sequência. Não sabei vós que a quem vos apresentarde por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém, Jesus? Palma para as palavras benditas de Jesus. Palma para as Escrituras, que tem resposta para tudo e todos. O Brasil precisa saber que Jesus ama essa nação, que Jesus ama você, que está agora dentro de um chiqueiro. Teu pai está te esperando para te beijar.
Teu pai está te esperando para que você se motive aí onde você está. É aonde você está, é aí onde você está caído, aonde você está apodrecido do pecado. É aí que ele quer que você comece a recordar. Eu cantava, eu tomava Santa Ceia, volta, filho, torna-se em si novamente.